A maioria das pessoas que está aprendendo inglês já sabe que o ING é o gerúndio do inglês, é como se fosse o nosso indo, ando, etc. Então, por exemplo, se eu disser o que eu estou fazendo aqui nesse exato momento em inglês, eu poderia dizer I am recording a YouTube video and you are watching this video. O que nem todos sabem é que existem várias outras formas de utilizar esse ING no inglês que não necessariamente refletem essa continuidade do verbo, esse fazendo alguma coisa. Uma dessas formas são as palavras que são, na verdade, substantivos que têm ING. E é muito comum ver isso em esportes. Por exemplo, swimming, surfing, skiing. A gente tem que notar também que esses esportes, eles assumem os dois significados. Eles podem ser tanto a ação no gerúndio, ou seja, swimming pode ser nadando, quanto a natação. E temos algumas outras palavras também, outros substantivos. A gente sempre fala com o ING para dar esse sentido de coisa mesmo, de substantivo. Por exemplo, cleaning, limpeza, feeling, sentimento. E, de novo, sempre pode assumir o outro papel também. Por exemplo, se eu quero dizer que eu estou sentindo um sentimento estranho, I am feeling a weird feeling. Esse é só um exemplo irônico, porque ninguém fala assim, é muito redundante, mas não estaria errado. Além disso, o ING também serve para formar alguns adjetivos, ou seja, algumas qualidades. Por exemplo, o clássico boring, interesting, ou seja, entediante, interessante. Esse ante, né, uma qualidade de alguma coisa, uma pessoa que é aquilo. Às vezes a gente pode colocar ING, não necessariamente vai significar o gerúndio. Outros exemplos são encouraging, surprising, intriguing. Um outro caso ainda que a gente precisa colocar o verbo no ING e que não significa gerúndio é quando esse verbo é o sujeito da frase. Loving is the ability to better understand each other. Amar é a habilidade de entender melhor cada um, entender melhor as pessoas. Loving can hurt. Então, nesse caso, perceba que apesar de estar no ING, a gente não traduz como amando, a gente traduz do jeito infinitivo mesmo. Então, amar, nesse caso. Outro exemplo seria remembering is good for the soul. Então, lembrar-se faz bem para a alma. Algo nessa pegada. Como se já não bastasse todas essas possibilidades, a gente ainda tem alguns verbos que pedem outro verbo no gerúndio como sendo o objeto deles. Então, em outras palavras, se eu quero dizer, por exemplo, que eu amo assistir filmes, eu posso dizer I love watching movies. Ou ainda, eu odeio ir a locais barulhentos. I hate going to noisy places. Então, perceba que esse segundo verbinho da frase, né, ele precisa estar no gerúndio. E é interessante fazer a seguinte analogia para ficar bem fácil de lembrar, que são basicamente os verbos de sentimento. Então, porque o primeiro, eu amo assistir filmes, o segundo, eu odeio ir a locais barulhentos. Outros exemplos seriam enjoy, dislike, like. Então, basicamente, quando você quer expressar um sentimento, se você gosta ou não gosta de algo, de uma ação, no caso, você tem que colocar ela no gerúndio, no ING. Um outro exemplo seria I enjoy making YouTube videos. Eu gosto de fazer. Tem que tomar cuidado porque se fosse traduzir literalmente, ficaria eu gosto fazendo. Mas por mais que não faça sentido essa tradução literal, no inglês a gente precisa desse ING depois desses verbos aí, como sendo o objeto, né? Desses verbos de sentimento. Um detalhe muito interessante nessa parte específica da utilização dos verbos no ING é que o like, ele é o trunfo, ele é o coringa. Então você pode usar tanto o segundo verbo, né, o objeto dele, com o ING, quanto também usando a preposição to. Então, por exemplo, I like playing video games ou I like to play video games. Então, as duas formas estão corretas, porque o like, ele é especial e admite essas duas maneiras. Mas, por via de regra, os outros verbos aí de sentimento, de I hate, I enjoy, I love, I prefer, I miss, todos eles, você pode colocar o próximo verbo, ação, pode e não deve colocar no gerúndio, então, no ING. I prefer watching shorter TV shows. Então, eu prefiro assistir seriados mais curtos. Finalmente, para fechar o vídeo, a gente vai falar um pouco sobre o uso dos verbos no gerúndio
E de novo, que nem em todos os exemplos passados, a gente vai traduzir no infinitivo mesmo, mas de qualquer forma no inglês a gente também coloca esse ing quando o verbo está precedido de uma preposição. I am not good at understanding math problems. Então, né, um exemplo hipotético aqui, eu não sou bom em compreender equações matemáticas, né, problemas matemáticos. Perceba que no português a gente não fala eu não sou bom em entendendo, porque não faz sentido. Mas em inglês a gente fala e escreve com ing, justamente pela preposição at, em, né? Em entender. Outro exemplo com outra preposição, para vocês verem que também é a mesma lógica, thank you for watching, que é uma coisa extremamente comum, vocês já devem ter ouvido dos youtubers aí, americanos ou enfim, que falam inglês, e a tradução a gente sabe que não é obrigado por assistindo. Outro exemplo interessante, só para adicionar uma terceira preposição aí pro balaio, seria o by, né? Que pode ser traduzido como através, então por meio de. I learn a lot by listening to podcasts. Então, eu aprendo bastante por meio da escuta dos podcasts. Então, essas foram as várias maneiras de se utilizar o ing no inglês. Não somente aquela óbvia que todo mundo já conhecia, que é o verbo dando continuidade, né? I am running, estou correndo. Que essa o povo já está acostumado. Mas é interessante saber que tem todas essas formas também de usar o ing, que não necessariamente vai ser traduzido como ando, endo e esses verbos aí contínuos. Pode ser traduzido como infinitivo mesmo, fazer, etc e tal. Sempre pesquisem várias fontes diferentes quando vocês querem aprender um novo detalhe do inglês. Não ouçam a opinião apenas de uma pessoa. Eu posso estar enganando vocês do começo ao fim, vocês só vão poder saber disso se vocês pesquisarem. Mas brincadeiras à parte, eu vejo vocês no próximo vídeo. I really enjoy making YouTube videos like this, so thank you for watching. Peace!